Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 10, que vai nos dizer assim: Porém, ao povo ordenara Josué dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, havia aqui uma instrução. Havia aqui uma ordem. O povo só poderia gritar no tempo certo, no 7º dia, na 7ª volta. Nós precisamos entender, irmãos, que tem momentos que a gente precisa se calar para que algumas muralhas caiam na nossa vida. Muitas vezes queremos falar, responder, retrucar, mostrar que a gente sabe alguma coisa, mas o Senhor está dizendo, tem batalhas que só são vencidas através do seu silêncio. Quando você aprende a silenciar, quando você entende que você não precisa falar muito para Deus mostrar que está na sua vida, quando você compreende que não é de muito se falar que seu filho se converte, que não é de muito você estar falando que o seu esposo vai mudar, você precisa aprender a silenciar, diz o Senhor. Tem homens e mulheres que entraram aqui necessitando se calar. Ficar em silêncio para que Deus possa agir. Você não pode estar falando muito. Muitas vezes você alimenta os teus inimigos com as tuas palavras. Para que essa muralha viesse cair, era necessário obedecer à instrução que Deus havia dado para Josué. Tem batalhas que a gente só vai vencer, irmãos, se a gente seguir a instrução do Senhor, mesmo que a gente não entenda, até porque não é tudo que você tem que entender. Até porque não é tudo que você tem que compreender. Tem gente que pensa, irmãos, que precisa estar a par de tudo que Deus vai fazer. Ah, não, Deus tem que me falar, Deus tem que me mostrar, Deus tem que me dizer o porquê e Deus está dizendo não. Você precisa entender que é necessário você obedecer às minhas instruções. Você não obedecer aquilo que eu, o Senhor, direcionei, aquilo que eu falei. Irmãos, não tinha possibilidade, humanamente falando, de voltas e grito colocar muro no chão. Mas a obediência à palavra de Deus fez a vitória chegar. Se você obedecer e se calar, os projetos vão começar a dar certo. Os sonhos vão começar a acontecer, as portas vão começar a abrir, a reforma tão sonhada vai chegar, a venda daquele negócio, daquele imóvel, daquele carro, daquilo que você tanto espera vai chegar, mas você precisa aprender a silenciar. Tem muitas pessoas aqui que estão atrapalhando o trabalhar de Deus na sua própria vida, porque você tem falado muito quando a instrução de Deus é silencie. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus não entrega grandes projetos para quem tem a língua muito solta, para quem fala muito. Por quê? Porque grandes projetos e grandes propósitos muitas vezes precisa ser guardado. Precisa ser silenciado. Tem coisas que é entre você e Deus, Deus e você, e as pessoas só verão o resultado. Declare comigo, eu vou me calar e as pessoas só vão ver o resultado. Eu vou me calar e as pessoas só vão ver o resultado. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam o resultado, minha irmã. Deus quer que as pessoas olhem para você, meu irmão, e vejam o resultado. Deus não quer que as pessoas olhem para você e sejam alimentados por aquilo que você está falando antes de acontecer. Irmãos, tem muitas pessoas do coração perverso, não se engane não. Tem muitas pessoas do coração ruim. Pessoas que muitas vezes, irmãos, torce pela sua infelicidade, você não sabe. Tem gente que torce para que você não cresça. Tem gente que torce para que você não viva os projetos de Deus para a sua vida.
E através dessa palavra, os céus está dizendo para você: eu sou Deus que estou contemplando os corações e conheço cada um dos que te cercam. Por isso eu te digo, se cale. Tem pessoas aí que estão torcendo contra. Isso não é só coisa da tua cabeça, não. Tem gente que entrou aqui sentindo isso. Você já tem sentido isso há um tempo. Você diz: meu Deus, eu gosto tanto dessa pessoa, mas tem algo que me trava. Deus, parece que ela não está torcendo pela minha felicidade. Parece que ele não está torcendo pelo meu crescimento. E Deus está dizendo: não somente parece, mas é. É por isso que eu estou dizendo para você, diz o Senhor dos Exércitos, siga as minhas instruções em silêncio. Faça aquilo que eu te mando, as pessoas não vão entender. Quem sabe até mesmo vão olhar para você e vão dizer que você é maluco, você é doido. Porque quando os de Jericó observavam os filhos de Israel rodeando a cidade em silêncio, eles não entendiam nada. E é assim que Deus, ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você feche os seus lábios. Que você não diga palavras, mas que você vá a cada dia rompendo como o Senhor te mandou romper. As pessoas, elas verão que Deus é na tua vida nitidamente, no tempo certo. Porque tem um tempo, irmãos, até para Deus mostrar. E não adianta a gente querer mostrar, querer falar, querer que as pessoas entendam e até mesmo aceite que Deus é na nossa vida, sendo que não é o tempo. Porque você não pode você mesmo falar bem de você. Quem tem que falar bem de você é alguém que te cerca. Quem tem que falar bem de você, quem tem que te elogiar não é você mesmo. São as pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente que abre os lábios, irmãos, para ficar se gabando, falando daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus falou. E o que acontece? Acaba atrapalhando. Porque você acaba se elogiando, falando que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Tem gente que não entende, tem gente que torce contra, tem gente que não quer ver sua felicidade. Isso mesmo, tem gente que te cerca, que até mesmo é o seu próprio sangue, mas não quer ver você feliz. Isso acontece, irmãos. Isso aí não é novidade pra gente, não. Quando a gente lê as escrituras, a gente observa que muitas vezes o próprio sangue se levantava contra os servos do Senhor. Quem se levantou contra Davi foi o próprio irmão dele, chamado Eliabe, chamando Davi de presunçoso. A casa de Davi o rejeitou no momento daquela reunião porque achava que Davi não estava apto e que ele nunca seria escolhido para sentar no trono de Israel, ou até mesmo para viver algo grande da parte de Deus. Quem tentou matar a José foi os próprios irmãos. Quem escorraçou, botou para fora, lançou fora Jefité da casa do pai foi os próprios irmãos dele. Então nós observamos, irmãos, de maneira clara, que muitas vezes quem nos cerca não vai querer o nosso bem. Muitas vezes quem está ao nosso redor, irmãos, não vai querer ver você feliz. Pode até torcer para você se dar bem, mas não melhor do que elas. E aí quando Deus tem uma promessa maior na sua vida, o que acontece? A pessoa já fica sem gostar. Eu tenho mais tempo de crente do que ela. Eu sou mais crente do que ele. Eu vou mais pra igreja. Eu busco mais. Eu oro mais. A minha família é melhor do que a dela. Por que Deus escolheu a dela? Por que Deus escolheu a dele? Você está entendendo o que Deus está falando? Tem pessoas que não aceitam, irmãos, as escolhas de Deus. Então é por isso que a gente tem que se calar. É por isso que a gente tem que silenciar e as pessoas, elas só podem ver o resultado. Quando a gente aprende isso, as coisas começam a fluir mais. Se você aprender isso, você vai observar que diariamente a sua vida vai mudar. Você vai observar que diariamente, constantemente, você vai sentir leveza nas coisas que você vai fazer, porque as pessoas não sabem. E elas não precisam saber. O Senhor está dizendo para você, através dessa palavra, silencie. Silencie porque eu quero te dar a vitória por completo. Silencie porque eu sou Deus, que quero fazer o impossível acontecer na sua vida. A muralha de Jericó cairá e ninguém vai saber explicar como. Tem coisas que Deus te escolheu para viver que todo mundo vai ficar sem explicação, até você mesmo. Porque ninguém compreendia como Deus ia fazer. E outra coisa, a gente não precisa entender como é que Deus vai fazer. E a gente não precisa também compreender as estratégias que Deus nos dá. Porque o que Deus fala, tá falado, irmãos. Ele sabe o que é melhor para mim e pra sua vida. Então se ele tá dizendo que não, é não. Se ele está dizendo que é para se calar, é para se calar.
Se ele está dizendo que é para silenciar e não falar, não fale, porque ele sabe o que ele está fazendo. O Senhor está inteiramente no controle, minha irmã e meu irmão, de todas as coisas. E Ele quer que você compreenda isso. Ele quer que você entenda, através dessa palavra, que é necessário silenciar, para que você viva o sobrenatural de Deus, mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está falando contigo. Só obedeça em silêncio. No versículo de número 20 vai nos dizer: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O povo de Israel, eles entraram na cidade e a tomaram, como diz a palavra aqui, e a muralha caiu por terra. Por quê? Porque eles obedeceram a instrução. Não tem como, irmãos, não tem como, não adianta. Não adianta a gente querer forçar, não. Não tem como viver projeto de Deus se eu não obedecer a instrução dele. Se é Deus que está lhe instruindo, faça. Você não tem que entender o que Deus está lhe mandando fazer. Tem muita gente aqui, irmãos, que está com bênçãos retidas. É isso mesmo. Deus já queria ter te abençoado. Deus já queria ter aberto a porta na tua vida. Deus já queria ter transformado a sua história. Mas coisas ainda não aconteceram na tua vida por causa de você mesmo. Porque você está tentando entender o que não é para entender. É para viver. É para obedecer, para ser colocado em prática. Deus nos chama através dessa palavra a praticarmos aquilo que Ele nos ordena, a obedecermos os direcionamentos dele. Mas, irmã, não estou entendendo o que Deus está falando. Eu te faço uma pergunta. Você acha que os filhos de Israel entenderam? Você acha que Josué entendeu o que Deus estava falando? Claro que não, irmãos. Tem coisas que Deus fala que vai soar como loucura aos nossos ouvidos, sim. Porque as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Muitas vezes nós vamos olhar humanamente falando, carnalmente falando, e vamos pensar, isso aqui é loucura, isso aqui não vai dar certo. Mas se o Senhor está dizendo, vai. Se Ele fez uma chama arder no teu coração, dizendo para você, confirmando, testificando de que Ele está no negócio, você não tem que temer. Você só precisa confiar. Declare comigo: eu não vou temer. Eu só vou confiar no meu Deus. Eu não vou temer. Eu só vou confiar no meu Deus. É nesse Deus que você precisa confiar constantemente. É nesse Deus, meu irmão e minha irmã, que você precisa colocar diariamente a sua confiança. É o Deus que fez a muralha de Jericó cair. O Deus que trouxe a instrução para Josué, e o Senhor disse: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu entreguei tudo nas tuas mãos. Hoje Deus está lhe entregando estratégias de vitória, mas depende de você para obter. Josué precisava fazer tudo como Deus mandou, porque senão a vitória não aconteceria. Irmãos, não adianta ter promessa de Deus, não adianta ter palavra de Deus direcionada para nós se a gente não obedecer a ordem dele. Se a gente não fizer o que Ele está nos mandando, como Ele está nos mandando. Tem gente que quer entender, irmãos, as coisas de Deus. A gente não compreende, a gente vive. Declare comigo: nem tudo que Deus me mandar fazer eu vou entender, mas eu vou obedecer. Nem tudo que Deus me mandar fazer eu vou entender, mas eu vou obedecer. Tem coisas que vai soar como loucura, irmãos, porque não tinha como. Grito e som de trombeta colocar a muralha no chão. Não tinha como 7 voltas em um só dia, porque eles deram 7 voltas diariamente. No 7º dia eles deram 7 voltas e gritaram. Não tinha como as muralhas ruírem ao som de gritos. Só que não tem como humanamente falando. Quando Deus fala, irmãos, está falado. Quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele faz. Nós precisamos aprender a nos apegar à palavra e não àquilo que estamos contemplando. Nós precisamos aprender a nos apegar ao que Deus está falando ao nosso respeito e não àquilo que estamos vendo com os nossos olhos físicos. Porque os nossos olhos físicos muitas vezes vai nos enganar. Vai querer fazer com que a gente, irmãos, desacredite da palavra. É por isso que quem anda com o Senhor não anda por vista, mas anda por fé. Anda por aquilo que Deus manda fazer, mesmo que você não esteja entendendo. Irmãos, tem coisas que a gente não vai entender, mas o que a gente precisa é viver. Viva o que Deus te mandou.
Obedeça da forma que ele tem te mandado fazer, cada instrução. O que ele tem falado contigo é sempre o melhor. Muitas vezes a gente espera que o Senhor fale de maneira muito forte, como um trovão. Mas tem momentos, irmãos, que a gente precisa estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque tem momentos que ele vai falar como num silêncio suave e tranquilo. Tem momentos que vai vir aquele pensamento, que vai vir aquele desejo no nosso coração. E é o Espírito Santo dizendo, essa é a minha vontade. Você precisa aprender a discernir que Deus nem sempre vai falar da forma que você pensa. Mas ele vai dar sinais para que você viva os projetos dele. Ele vai te dar direções que precisam ser obedecidas, por isso obedeça. Obedeça a cada ordem, cada desígnio, porque o resultado, meu irmão e minha irmã, é vitória. O resultado é as muralhas caindo e você subindo e tomando posse daquilo que Deus determinou para a sua vida, porque para Deus não tem impossibilidade. Foi Deus quem disse que os moradores de Jericó, Deus havia entregue nas mãos de Josué e de todos que estavam ali. Foi Deus que falou que a vitória era do povo de Deus. A vitória é sua, minha irmã. A vitória é sua, meu irmão. Só resolva obedecer. Só resolva fazer a vontade de Deus. Só resolva fazer aquilo que Deus designou para a sua vida. Porque os projetos, os propósitos, os desígnios de Deus são maiores e são melhores do que os seus. O que Deus manda você fazer, você não entende, mas você obedece e você vive os propósitos dele. Declare comigo, eu sei que eu vou viver os projetos de Deus. Eu sei que eu vou viver os projetos de Deus. A partir de hoje, silencie. Faça como Deus está te mandando. Não conte seus sonhos, não conte seus projetos. Vai fazer uma viagem, silencie. Vai comprar um carro, silencie. Vai iniciar um ministério, silencie. Vai começar algo na tua casa, uma reforma, silencie. Está sendo feliz com a sua família? Silencie. Está vivendo a melhor fase da tua vida? Silencie. Só testemunhe o que Deus lhe mandar. Caso contrário, silencie. Porque, meu irmão e minha irmã, se Deus está mandando você se calar, é porque Ele sabe do íntimo do coração de algumas pessoas. É porque Ele sabe aquilo que pode vir como tropeço, tentando atrapalhar o que Ele determinou para a sua vida. Silencie. E obedeça às ordens de Deus, mesmo que você não entenda, pois a vitória é certa para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir, mesmo que seja impossível, humanamente falando, do Senhor cumprir alguns desígnios na nossa vida. Nós cremos na tua palavra. Nós nos apegamos a ela, Senhor. Nos ajuda, Pai, a silenciarmos sobre alguns sonhos, sobre alguns projetos, Pai. Porque muitas vezes queremos falar por alegria, queremos testemunhar quando não é tempo ainda. Que possamos aprender, Pai, como essa instrução que o Senhor deu aqui para Josué e para os filhos de Israel. Para que eles pudessem entrar em Jericó e possuir, eles precisavam silenciar e só gritar no tempo certo. Tem um tempo, Pai. Tem um tempo pra gente falar, um tempo pra gente silenciar. E esse é o tempo, Pai, dos teus filhos silenciarem sobre alguns projetos e alguns sonhos que o Senhor está revelando e revelará muito mais para a vida deles. Quem sabe silenciar consegue viver grandes projetos na presença de Deus. Obrigada, Senhor. Por esta palavra, nos ajuda a refrearmos a nossa língua e só falarmos aquilo que o Senhor direciona, Pai, aos nossos lábios. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história,
aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, visita cada nome, cada pedido aqui no profundo, porque o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Que o Senhor possa manifestar a tua glória de maneira sobrenatural na vida de cada um deles, meu Pai, e fazer um milagre acontecer. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, siga as instruções que Ele está te entregando, mesmo que você não entenda. Vai fazer um novo projeto? Vai fazer algo que Deus colocou no seu coração? Silencie, só fale quando for o tempo certo, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida, mas depende do seu posicionamento. Para que isso aconteça, essa muralha cairá, se você for uma pessoa sábia e seguir as instruções do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.